Por favor, se puder dar o microfone. Tá? Pode ser? Claro. Aí fica melhor o som. Vai ficar melhor o som para quem está ouvindo. A gente está até 1h10 hoje? Sim, até os dois. Tá. Hoje é só os meus fazer uma prévia, então. Gente, boa tarde. Então, hoje, na nossa atividade didática, a gente vai ter uma aula com a Paula, tá? A Paula é fonoaudióloga e ela vai acabar de se apresentar e veio conversar com a gente sobre comunicação suplementar alternativa. Muito obrigado, Paula. Tá funcionando já? Tá. Oi, gente. O Dr. Marcelo pediu para eu vir hoje conversar um pouquinho sobre comunicação suplementar alternativa. Eu não sei quanto de familiaridade vocês têm com o tema, né? Mas eu pensei em fazer uma apresentação assim mais simples de alguns aspectos teóricos, para talvez depois a gente se aprofundar em alguma parte mais prática outro dia, tá? Eu me formei aqui na USP e acabei de acabar a especialização em neurogeriatria, né? Então tá. Queria começar falando um pouquinho desse artigo. Ele mostra que os pacientes que têm alguma barreira de comunicação, eles estão 3 vezes mais propensos a experienciar algum evento adverso, né? Que seria provavelmente evitável se essas barreiras de comunicação fossem manejadas, né? E aí ele aponta assim o papel da comunicação no gerenciamento da dor, na prevenção de quedas, na prevenção de comprometimento pulmonar, na detecção de reações adversas a medicamentos e na prevenção de delírio e estresse do paciente. Eu trouxe esse artigo porque ele mostra o custo para a rede de saúde que esses eventos adversos trazem. E aí eles colocam na balança o custo de implementar um serviço que tenha cuidado com a comunicação suplementar e alternativa versus esse custo dos eventos adversos, e eles fazem uma estimativa assim, que os custos seriam cortados na metade, né? Trouxe também esse artigo, e ele descreve alguns relatos de pacientes que ficaram em ventilação mecânica, e essa experiência em relação à dificuldade de comunicação desses pacientes. Eles relatam sentimentos de pânico, frustração, raiva, e colocam a dificuldade de comunicação como um dos piores pontos da internação em si. E o que é a comunicação suplementar e alternativa? Eu vou me referir a ela como CSA, porque é muito comprido de falar, né? A CSA é uma prática clínica, é uma área, né, da prática clínica, que aborda todas as necessidades comunicativas de um indivíduo que tem algum distúrbio de comunicação, seja da produção ou da compreensão, da fala e da linguagem, né, pensando tanto na modalidade oral quanto na escrita. O objetivo dessa área é maximizar as habilidades do sujeito de se comunicar de forma efetiva e eficiente com os diversos interlocutores e nas diversas situações que ele se encontra. O princípio da CSA é que a comunicação ela pode ser realizada de outras formas além da fala. E ela é dita suplementar quando ela é usada junto com a fala e dita alternativa quando ela substitui totalmente a fala ausente ou não funcional. Ela pode ter um uso temporário, que normalmente é o do momento hospitalar, um uso permanente e até ser visto como um aspecto terapêutico. A Joint Commission, né, que faz a acreditação hospitalar internacional, ela coloca a comunicação eficaz e centrada no paciente como um componente de segurança do atendimento hospitalar. E ela preconiza a disponibilização de CSA e aponta a fono também como um dos atores que pode ajudar nesse contato. Aí pensando um pouquinho do ambiente hospitalar, né, que ele traz mais desafios para a CSA. Então, a gente pensa na instabilidade clínica do paciente, na variação de nível de alerta,
na presença de contenção mecânica ou química, ausência, principalmente agora, né, de acompanhantes, a dificuldade de disponibilização e higienização dos materiais e o tempo restrito de atendimento, além da rotação alta e da sobrecarga da equipe de cuidados, né. Agora, falando um pouquinho propriamente da CSA, né, a gente divide em 2 grandes tipos, então, aquelas com auxílio, sem auxílio, desculpa, que não precisa de nenhum recurso externo, então usa o próprio corpo como um recurso. E auxiliada, que pressupõe recurso externo, que a gente chama de tecnologia assistiva, seja ela de baixa tecnologia, que não é eletrônica, e de alta tecnologia, que é eletrônica, né? Então, pensando sem auxílio, são os gestos, as expressões manuais, os sinais manuais, as expressões faciais, vocalizações, às quais a gente pode depois atribuir significado, verbalizações e a própria linguagem corporal, né? Baixa tecnologia, que não é eletrônica, a gente pode considerar os próprios objetos como uma forma de CSA, de apoio para o CSA, imagens, fotografias, a própria escrita também é considerada, e as pranchas de comunicação, que acho que a gente vê mais facilmente por aí, né? De alta tecnologia, os dispositivos geradores de fala, inclusive, assim, aquela opção do WhatsApp que coloca para ler o texto em voz alta pode ser considerada já uma CSA se aplicada nesse contexto. Dispositivos geradores de mensagens gravadas, né? E esses softwares mais complexos que representam dinamicamente os símbolos. E aí, outro aspecto da CSA é a escolha dos estímulos, né? Se a gente pensa numa CSA nesse sentido, os símbolos, eles representam tanto objetos, ações, conceitos, emoções, e podem incluir os desenhos, as fotos, objetos, as expressões faciais também simbolizam alguma coisa, as palavras e as palavras escritas, né? E aí, pensando nos símbolos, a gente tem um conceito que é a iconicidade, que é a semelhança do símbolo com a coisa que ele representa, né? Esse é um ponto importante. A gente tem 3 tipos de classificação, então, o símbolo transparente, que ele é facilmente identificável. Alguém quer chutar o que é isso? É um rolo de papel higiênico. Beleza. Esse é um símbolo transparente, certo? Desconfigurou um pouquinho. E esse símbolo aqui? Pegaram? Alguém chuta outra coisa? Alcançar, né? Esse é um símbolo translúcido. A gente consegue pegar o sentido geral do símbolo, mas tem suas variações, né? E esse é um símbolo opaco. Alguém chuta? É isso mesmo. O símbolo opaco, na verdade, ele é dificílimo, porque a gente acessou o desenho. O desenho não é mal feito, parece uma pessoa que precisa pentear o cabelo. Em um dos sistemas de CSA, isso significa precisar, não pentear. Então, se eu preciso ir no banheiro, alguém poderia combinar uma frase, esse símbolo com banheiro. Totalmente opaco, ninguém entende, né? Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai escolher a CSA. E aí, a iconicidade tem que ser a mais alta possível, e a gente aumenta isso com uma redundância. Então, apresentar a imagem, com a palavra escrita embaixo, se possível num dispositivo eletrônico, ao apertar, ouvir o som, né? Tá. Existem alguns sistemas de CSA que são baseados em alguns métodos, né? Então, tem métodos baseados no alfabeto, que é a própria escrita, ditado de letras, trabalha com esse mundo do alfabeto. Mensagens de único significado, então, usam um único símbolo para expressar uma ação ou alguma coisa, não são símbolos que estão combinados em alguma ordem específica. Por exemplo, essa moça bebendo água é beber água, né?
e o método de codificação de ícones de múltiplos significados, que combina os símbolos em sequências diferentes para formar também sequências novas, né? Desculpa, desconfigurou aqui, mas alguém quer chutar o que significa? Em um dos sistemas significa verde. E aí esses sistemas que tentam codificar, eles pegam o menor número possível de símbolos para combinar entre si e formar diversas mensagens, né? Esse é o verde, isso aqui. Pular, né? Um pouco mais fácil, mas vocês veem que combinando diferentes símbolos. Verde de cor. É a cor do sapo do arco-íris. É o verde. Aí, bem. E aí a gente tem que pensar também na organização desses símbolos, né? Então, a gente pode pensar numa organização sintático-semântica, e aí o vocabulário ele é organizado a partir da sintaxe da língua. Então, pronomes, verbos, substantivos. Uma organização taxonômica, que os símbolos são separados em categorias, acho que essa é uma das mais comuns que a gente vê por aí. E em grade de atividades, na qual são pranchas temáticas, e aí tudo que o sujeito precisa para falar sobre aquela atividade já está presente na prancha. Vocês conseguiram entender essa diferença da taxonômica e da grade de atividades? Uma é categorias e outras são situações, né? E aí, pensando nas técnicas de seleção, né? Como o paciente vai selecionar isso. Tem a seleção direta, ela é realizada através de toques de partes do corpo ou de objetos, como os dispositivos e assinadores, por exemplo, com mouses, tem alguns mouses adaptados, eye tracker, esses dispositivos, e seleção indireta, que depende do parceiro de comunicação para que essa seleção do símbolo ocorra, né? Realizada normalmente através do escaneamento. A seleção direta ela é muito mais eficiente, mais rápida, ela tem essa relação direta do ato motor e da geração da mensagem, ela tem menos carga de memória operacional, tanto para o usuário quanto para o interlocutor, e, por sua vez, exige habilidades motoras mais precisas e uma acuidade visual e auditiva também mais precisa. Já a seleção indireta, ela é menos eficiente, mais devagar, e ela precisa desse ato motor intermediário para acontecer a geração da mensagem. Ela tem uma maior demanda de memória operacional tanto do usuário quanto do interlocutor, e exige habilidades motoras menos precisas, né? Em relação ao vocabulário, ele é super importante para aderência ao uso da CSA, principalmente aqui em contexto hospitalar, a gente tem que saber quais invasões o paciente tem, o que vai precisar falar, se ele tem uma gastro, a gastro precisa estar na prancha, né? Essas coisas. E pode ser dividido em vocabulário básico, que vai ser mais facilmente acessado, e vocabulário auxiliar. Eu trouxe aqui alguns exemplos, assim, porque, principalmente, acho que na UTI, quando a gente pensa em comunicação suplementar e alternativa, a gente, às vezes, acaba pensando mais em pacientes com traque ou na ventilação mecânica. Mas os nossos pacientes, normalmente, não são rígidos, né, assim, previamente. Então, a gente pode pensar também algumas indicações que não estão diretamente relacionadas à internação. Inclusive, eu tive uma paciente essa semana que a filha dela mandou mensagem porque era uma paciente que tinha uma afasia progressiva primária, semântica, pegou Covid, ficou internada, foi entubada e estava na UTI. E a filha super preocupada de como essa paciente ia se comunicar, né? Então, a gente tem que pensar nesses pacientes também. Então, lateral a ela, os pacientes com ela se dão super bem com sistemas mais complexos de linguagem. Os TCS,
normalmente tem questões cognitivas, de atenção, memória, funções executivas, e, surpreendentemente, aqueles alfabetizados preferem os métodos baseados no alfabeto, porque são mais simples, são mais enraizados, né? Mas não precisam tanto de uma questão de representação. Lesões de tronco também parecido com as indicações de ELA. E aí tem um ponto importante, que são as afasias, né? A escolha do material para o paciente com afasia é super importante. Eles podem ter gramatismo, então essa organização sintático-semântica talvez não seja melhor. Além disso, eles têm uma dificuldade de categorização semântica, então a taxonômica, que tem as categorias, que ele vai precisar buscar o sentimento na categoria sentimentos, também talvez não seja uma boa opção. Normalmente a grade de atividades funciona melhor, e a gente tem que sempre prestar atenção para o número de símbolos que está na prancha, né, que tem muita questão da atenção. E aí, pensando também nas demências, como no caso que eu citei, a gente sempre procura usar fotografias, imagens reais, nunca imagens, pictogramas, desenhos, porque fica mais difícil dela atravessar essa capacidade de representação simbólica, né? E aí, claro, tem a indicação para os pacientes que usam traqueostomia e ventilação mecânica. Eu trouxe um pouquinho desse programa, o SPICS. Vocês conhecem ele? Não? Tá. Ele é um programa feito pela REP, que é uma enfermeira, e ela desde 2006 criou esse programa, ele já foi revisto, e agora ela fez esse artigo de 2020, e ele estuda a aplicabilidade desse programa. Esse programa é um treinamento, na verdade, da equipe de saúde, para conseguir manejar a CSA no ambiente de cuidado intensivo. Então, ela criou um fluxograma também, que a gente vai ver daqui a pouco, e nesse artigo ela conta um pouquinho da experiência que eles tiveram. Então, nesse artigo, no hospital, eles criaram um carrinho de comunicação suplementar alternativa, com vários materiais já disponíveis, criaram também uma entrada no prontuário eletrônico do paciente, que já informava a maneira com que esse paciente se comunicava depois de ser adaptado, e ele é bem legal, assim. Ele está disponibilizado na internet, o treinamento inteiro são 50 minutos, deixei o link também depois, que dá para fazer. Ele é muito bom. Ele tem o fluxograma que resultou nisso, tem essa carinha aqui. E, bem, ela coloca primeiro a avaliação. Lembrando assim, no começo a REP não incluía diretamente a fono na avaliação, mas ao longo dos anos ela passou a enxergar um pouquinho mais da necessidade, tá? Então, sempre que tem alguma alteração mais difícil, mais complicada assim, a gente indica que vocês peçam a avaliação da fono. Aqui no HC também dá para pedir, não sei se vocês conhecem, assim como vocês pedem no sistema a avaliação de disfagia, dá para pedir a avaliação de fala e linguagem, né? Aí, bem, primeiro a gente vê os aspectos sensoriais do paciente, usa óculos, usa aparelho auditivo e se eles estão presentes. A gente tem que perguntar ativamente para o paciente se ele está ouvindo ou enxergando bem, porque às vezes isso passa batido e aí vira uma questão super importante que ninguém nunca prestou atenção, né? Se os óculos estão presentes, eles são para longe ou para perto? É uma questão básica, mas que atrapalha bastante. Então, tem que deixar ou escrito no óculos, se é para longe ou para perto, ou no saquinho que está embrulhado. Se o paciente usa Libras, a gente tem aplicativos que a gente consegue traduzir texto para Libras.
E aí, no caso de uso de aparelho auditivo, por exemplo, se não tiver presente ou se não tiver bateria, a gente sempre pode tentar usar o esteto para amplificar o som. Então, você coloca o esteto no paciente e fala pela outra ponta. Bem, aí aqui a gente vai ver a parte mais motora do paciente. Motora mais grossa, então, pedir para ele apontar algumas coisas, pode ser parte do corpo, figura, qualquer coisa que estiver na sala, e ver se ele consegue escrever, né? Em relação aos movimentos orais, a gente primeiro pede uma fala em contexto fechado. Então, você vai perceber se no contexto fechado, mais previsível, a fala é inteligível. Isso, o Speaks, ele é utilizado para pacientes que não têm vocalização, né? Então, quando eu digo fala, é a fala áfona, articulação áfona. Então, se num contexto fechado, a articulação áfona, ela é inteligível. E aí, depois a gente passa para um contexto mais aberto. Então, para ver se essa inteligibilidade de fala se mantém. E aí, ver alguns componentes de atenção e cognição. O paciente está alerta, ele segue comandos, e aí a gente pode expandir um pouquinho para ordens com mais elementos, né, para a gente ver qual complexidade o paciente vai se dar bem. E daí a gente já consegue perceber se ele precisa de um apoio para a própria compreensão. Um dos outros passos, sim. E também é importantíssimo perguntar para a família se o paciente tem uma alteração prévia de linguagem, porque muitas vezes isso acontece e passa também batido, e ele já tinha até algum dispositivo que utilizava e a gente não sabe. Sistematização de sim e não. Então, perceber se o paciente consegue falar sim e não. É sempre melhor toda equipe usar o mesmo sinal de sim e não, e o mais natural possível para o paciente. Então, se ele já chegou fazendo sim e não com a cabeça, a gente mantém sim e não com a cabeça. Se ele não consegue fazer sim e não, a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas, se ele já usa, toda a equipe tem que usar, e é bom deixar sinalizado no quarto, assim. O paciente usa sim e não com a cabeça, ou com algum gesto combinado. E aí, se a resposta não for confiável, a gente normalmente é acionado a equipe de fono para entender se é uma alteração de linguagem, se é uma alteração de memória, que a pergunta foi muito complexa, ou é uma dificuldade motora mesmo, por exemplo, nos quadros de Parkinson, que flutuam, né? E aí pensar na parte da língua, né? Fala português. E se o paciente ele tem hábitos prévios de comunicação, no sentido de ele sempre foi quieto e a gente vai forçar uma comunicação além do que ele está acostumado, ou não, ele fala muito, sempre foi super comunicativo e está sendo um sofrimento enorme para esse paciente. E lembrar que escolaridade é diferente de habilidade de leitura e escrita. Então, o paciente pode ter estudado até a primeira série e leu sempre a Bíblia, sempre leu o jornal, e a gente pode explorar isso. O segundo passo, ela aponta algumas estratégias de compreensão. Então, ajustar esses aparelhos, né, aparelho auditivo e óculos, a gente já falou. E aí, quando o paciente tem uma alteração da compreensão, sempre chamar a atenção do paciente antes de falar com ele. Então, chamar o nome, olhar no olho, por mais que a máscara atrapalhe, mas nunca falar alguma coisa virado para ele. Dar uma pausa entre as informações, com frases curtas e tempo para resposta. E aí, volta aqui o sim e não. Tem alguns tipos de sinais muito complexos, assim, pisca 1 para sim, 2 para não, é muito semelhante, então, melhor variar. Sei lá, deixa eu ver. Olha para cima para sim e faz com a cabeça para não. Deixar um pouquinho mais diferente um do outro. E aí, sempre que
for falar com o paciente, relembrar esse sinal, porque ele próprio pode esquecer, principalmente, né, em alguns níveis de sedação, confusão. E aí, trabalhar com a redundância. Você vai falar, se você tiver uma prancheta disponível, de preferência, você vai escrever. Então, seu fulano, o senhor está com frio? Frio. Sim ou não? Né? Deixar esse tempo, porque eu sei que é muito corrido, mas às vezes a gente precisa de um tempo maior para se comunicar com o paciente. Usar também as pranchas com imagem como apoio para a compreensão. Aí, aqui ela mostra algumas estratégias para expressão. Então, a primeira coisa, a gente já verificou se ele tem uma boa articulação áfona, né? Se tiver uma articulação mais limitada, a gente vê mais para frente. Mas com uma boa articulação, a gente pode pensar numa laringe eletrônica. Vocês já tiveram experiência com laringe eletrônica? É de câncer de cabeça e pescoço mesmo, sabe? E aí já tem alguns estudos que usam para pacientes em traqueostomia, ventilação mecânica. E aí, só que ele pode ter até uma disartria leve, ter até um Glasgow 14, assim, de confusão, mas ela parece ser boa. E aí, pensar na articulação áfona. Sempre tentar adaptar a prótese dentária, porque aumenta a amplitude articulatória, deixa mais inteligível. E aí, a gente orientar o paciente para abrir bem a boca e exagerar nos movimentos. Tem uma ordem que é boa, que a REP, inclusive, fala, que a gente precisa ver sua língua e seus dentes, enquanto você estiver falando, né? E pedir para o paciente falar com palavras isoladas no começo. E usar a prancha alfabética como apoio. Então, o paciente articulou uma palavra, você não compreendeu? Se ele for alfabetizado, pega a prancha alfabética, ou por meio de rastreio, ou por seleção direta, você pede para o paciente apontar a primeira letra. Se não conseguir, mesmo após a primeira letra, vai seguindo, mas normalmente com a primeira letra já melhora muito a inteligibilidade. A REP separa assim, 4 perfis, os pacientes com boa habilidade motora de membros superiores, só que com cognição limitada, habilidades motoras de membros superiores com boa cognição, e aqueles que têm uma mobilidade reduzida, com boa cognição, e os que têm habilidade reduzida com uma cognição mais limitada. Quando a gente pensa em habilidade motora, nesse caso, a gente está pensando se a amplitude de movimentos ela é suficiente, se é consistente, se o movimento é preciso, se tem a força necessária para, por exemplo, segurar uma caneta ou algum dispositivo para apontar, se tem presença de movimentos involuntários ou não. Se tiver uma movimentação um pouco mais limitada, o que a gente pode fazer? A FIS e a TO normalmente são ótimas para fazer adaptações, então, às vezes os pacientes não conseguem segurar uma caneta fina, mas se engrossar a caneta e deixar mais grossa, ele já consegue, que já é um ganho gigante. Eu não vou ir passo por passo aqui, que talvez a gente possa se aprofundar depois, mas, por exemplo, boa movimentação com cognição limitada. A gente pode apresentar escolhas escritas, então, pela questão da memória, o paciente não consegue, ele pode se confundir com as opções que você falar somente. Então, escreve as opções, espera ele apontar. Com boa cognição e movimentos limitados, a gente pode combinar muitos gestos e já deixar escrito, fazer um dicionário de gestos também, deixar já na parede, beira-leito. Aqui, esse foi o SPICS, né? Esse é um outro fluxograma
de um outro autor, que já usa alguns dispositivos mais tecnológicos, assim, como a laringe eletrônica, as traqueostomias com tubo de fala, né? Não sei se vocês têm familiaridade, e a válvula de fala em si. Da fono, a gente normalmente usa alguns protocolos para levantar quais são as necessidades do paciente de comunicação, para a gente pensar no material. E esse artigo é bom também para a gente pensar no conteúdo. Ele reúne o relato de vários pacientes que ficaram em intubação, ventilação mecânica, e pergunta para eles o que vocês gostariam de ter conseguido falar. E acho importante a gente conhecer um pouquinho. Se tiver muito comprida essa aula, assim, um ponto essencial que eu queria lembrar, que vocês saíssem da aula com isso, é que o paciente, primeiro, ele tem que conseguir chamar a atenção da equipe. Às vezes os pacientes não têm fala, não têm voz, e eles não conseguem nem apertar o botão. Então, a gente ensina eles a fazerem um barulho. Faz vibração de lado. Chamar, fazer estalo de língua. Qualquer barulho. Além disso, a gente pode adaptar o botão de enfermagem. Então, cola no travesseiro para ele fazer com a cabeça. Já fiz muito disso. E, normalmente, os pacientes gostam e se sentem mais tranquilos. Sistematizar a resposta de sim e não e deixar registrada para a equipe toda usar. Sempre priorizar as habilidades remanescentes, então, mesmo com articulação áfona e com disartria, treinar palavras-chave, combinar um sinal para o paciente solicitar esse material, se tiver algum material produzido, pensar no posicionamento do recurso, né, na sala, e deixar algumas placas explicativas, tanto do uso do recurso e das estratégias, como os gestos, no quarto. Assim como também placas explicativas das habilidades de linguagem. Às vezes acontece de pacientes afásicos, que a equipe pergunta alguma coisa, ele responde sim, mas ele não tem a menor ideia. Então, principalmente com a equipe de enfermagem, que tem um pouco mais, mais dinâmico, atendimento, às vezes isso acaba passando. Então, deixar placas explicando é uma boa estratégia. E pensando nisso, toda a equipe tem que estar envolvida. O técnico de enfermagem não pode ficar fora também dessa adaptação. Toda a equipe tem que estar envolvida. Eu trouxe aqui alguns exemplos de material que a gente pode usar. Então, as pranchas. Essa prancha aqui é muito boa de dor, porque mesmo o paciente não conseguindo apontar, fazer a seleção direta, a gente pode apontar com o dedo e ir passando, e o paciente a gente só combina um sinal para ele parar. A prancha alfabética também pode ser por seleção direta ou indireta. Eu trouxe uma, se vocês quiserem treinar. Esse Fairy Tablet também é bom, por rastreio ocular, então o paciente olha já para o grupo de letras que ele quer acessar, e você só precisa passar por esse grupo, e aí vai construindo a mensagem aqui no meio, e o paciente você consegue ver. O Speakbook, que foi, na verdade, construído por um paciente com ela, ele funciona com esquema de cores, então primeiro a cor, depois o quadrante da mensagem, isso a gente consegue também construir. E esse também que é bem simples, o paciente também é por rastreio ocular, então o paciente olha 1.4, e você vai lá na 1.4 e vê qual que é a mensagem. Esses são sistemas bons de se construir, porque eles são dinâmicos, então uma parte da equipe, alguém da equipe, conseguiu, através da prancha alfabética, tirar uma frase do paciente, o paciente fala que sempre fala isso, tenta falar e ninguém entende. Então, você vai lá, e registra aqui, e ele já vai ter essa opção mais fácil. Bem, em alta tecnologia a gente tem muita coisa. Esses dois programas de eye trackers, eles são gratuitos,
já testei no meu computador, assim, dá para usar só com um notebook e uma câmera. O Toby já é pago, mas também é muito bom. Tem alguns acionadores que conseguem, eles, na verdade, fazem um papel de stop, né? Então, o programa vai automaticamente passando pelos símbolos e o acionador dá o stop. E teclados, né? Um app de Libras, que vocês podem colocar o texto, ele traduz em Libras, para a pessoa que fala Libras compreender. E esses apps esses dois são gratuitos. Esse aqui em cima faz pranchas interativas. Esse aqui tem, inclusive, para celular, ele dá para incluir fotos da UTI, ele também coloca palavras, ele já lê automaticamente. E aqui a laringe eletrônica, então o paciente coloca aqui no pescoço, esse é um paciente entubado, esse aqui com tráqueo, ele coloca no pescoço, faz a vibração, sai um som metalizado. É uma ótima opção, principalmente pensando que a gente está num hospital de pesquisa, talvez valesse a pena investir um pouquinho mais nisso. E, por último, eu queria trazer esse artigo, que ele conta um pouquinho a experiência dos profissionais de saúde, né, no meio dessa implementação dos recursos, né, estratégias do CSA. Muitos profissionais relatam que têm receio de parecer incompetente diante do paciente enquanto a gente está utilizando o material. E, assim, falam que ficam frustrados durante o uso, mas a gente tem que se pôr também no lugar do paciente, né? Se a gente está frustrado, imagina ele. E a adaptação de CSA é um contínuo. Se não deu certo com essa estratégia aplicada, a gente pula para outra. Então, é bem tentativa e erro. Deixei alguns links e sites. Acho que é isso. Fica um pouco corrido e muito teórico, né? Eu sei. Mas, não sei, trouxe algumas pranchas, se alguém quiser treinar um rastreio ocular de prancha alfabética, que acho que é uma coisa básica, não sei se vocês já tiveram contato. Não? Beleza. Aí tem algumas... precisa falar no microfone? Não. Tem algumas questões básicas, assim, de sim, não, por exemplo. Às vezes a gente acha que o paciente não está dando resposta, ele está com essa opção. Então ele vai falar, mas sim, não. Aí vai ficar, né? Então conhecer, não sei, talvez é sempre importante. Deixa eu ver se eu uma coisa. Alguém quer tentar aqui? Eu achei que você já vai mexer, assim. Eu vou até mostrar para vocês. Eu deixei no acesso para todo mundo, porque nem todo mundo sabe, né? É assim. Você faz no repositório, gente. Tem os links úteis aqui no canto. Tem esse eu tenho 11. No T11 tem os cuidados com os pacientes, a placa que a Paula ensinou a gente a usar. Essa aqui mesmo. Essa aí. Aliás, o caso do Michel seria perfeito para uma laringe eletrônica. Tinha agora de você. Michel não está usando o celular. Vamos conversar comigo.
vocês quiserem criar em específico, acho que ela vai ser boa. Vamos deixar claro. Exatamente, mas não tem nada. Mas às vezes pode ter uma articulação, né? Então, até rola, ele falar os números. Então, se ele tiver uma boa articulação, ele pode até falar 1, 2, 3, 4, e você já sabe qual que é a linha. Mas se é só com o olho, normalmente é tudo piscada. E aí, o que normalmente a gente faz é uma piscada forte quando chegar na letra. Esse primeiro difícil tem que saber qual linha que é. Aí, normalmente, interrompendo a palavra conhecida. Então, tipo, sei lá, leve o seu nome. Aí ela vai ter que digitar o nome. Então, pergunta, não fez dúvida. Porque, quando eu estou deitado, eu ouvi ela colocar eu sempre tenho uma folha aqui em cima para escrever. Porque, gente, é muita memória operacional. Não dá. Aí você dá, vai correndo aqui. Isso. Aí se for primeiro tempo, é vogal. Aí se for vogal, você risca forte. Aí você fala, Aí vou. Mas às vezes é sempre bom combinar assim, né? No começo. Depois vocês vão ver que só com 5 fica paciente e tal, às vezes só com 5 fica mais rápido. Eu vou o olho pra cima fica mais sentido, tá? É bom? Não ficar lá, né? Eu não precisa comentar, não, só volto agindo e esperar o sim. Tá. Eu tenho um pouquinho de velocidade. Eu tenho uma ideia. É legal? Acho que com a prática você conseguiu dar um pouco mais de atenção. Mas com essa turma, vai ter mais, né? Como está funcionava bem, a gente falando, né? É vogal? Não, não sei mais o que vai lá, B, C, D, o cara vai falando. É vogal? Mas é bom porque tem nome e velocidade, né? E o que está te incomodando? É vogal? E aí, também a gente me dá um sinal assim, deu tudo errado. Acho que fechar o olho por mais tempo, sabe? Você falar, não sabe como eu não sabe. É vogal?
Eu deveria uma coisa. Posso adivinhar? Eu acho que às vezes eles têm uma palavra que não é também evitada, né? Ele está chegando, né? Todos os vai. É uma boa opção. Não sei. Todas as pontas. Você pode. Esse não pode ser tanto para apoio de compreensão, então para puxar tanto lado. Isso que a gente fala, mais quando uma coisa, a gente até se silencia, porque ele sofre, ele fica de morreu. Ou talvez a pergunta a gente tem ao vivo. Então, vamos lá. Está falando, vai falar com a família, vai falar com a família. Quer falar com a família? Sim. Vamos ver. Isso depende do que ele vai fazer. Você consegue apontar, você sim. Eu não sei. Mas também, se tiver inscrição fiscal, tem alguns pacientes que esse é o sinal. Então, a gente só vai olhar. Não, eu vou olhar também. Inclusive, ficou muito confuso, pediu muito grande. Mas, então, ele pode falar de olhar assim, olhar assim, não. Já foi mais como, perguntar uma coisa, você está com dor, uma falta de ar, a gente vai saber assim, quais são as coisas mais presentes, o que você deveria ter pensado, uma frente que fizer amor. É super complexo, bastante mais confuso não consegue dar, mas eu tenho que dar uma boa base para pensar, né? Envelhecer a boca. A minha idade, ninguém palavra rápida, é muito ruim, assim, eu sempre uso alguma coisa de apoio, a gente faz a correção, ajuda muito, mesmo nessa questão de apoio rápido, porque acho que também uma certa questão da varinha de ouro, Passar na cabeça ela era uma resolução triste, às vezes, quando o paciente está naquela fase, ele começou a melhorar, mostrou a alteração, está para cuidar, mas ele tem consciência, ele quer te falar alguma coisa e fazer algo várias vezes, você não consegue, é muito ruim, muito difícil uma hora, ele não está achando bem grave. Ele olhava para cima e falava, Ele existiu, temos problemas. Eu vou te falar muito aqui, ó. Então, para gente falar mais de não feliz. Então, o CPF, são pessoas, né? Foi transformado no primeiro dia. Então, o contexto estressado, transformado, limitado, estressado todos, então não vai se comunicar mais. Então, a gente não nossa, isso é caríssimo. Eu fico tentando falar coisas que estresse e a nossa vida. É muito complexo que a gente tem que ela resolver problemas de milhares, sabe? E ela pode ser mudada, que não diminui a identidade dela. Então, assim, até um tablet, um notebook, que pode ser usado por mais pacientes, né? Dispositivos de acesso. Está faltando coisas que você dava um pouco nesse falando, está faltando tempo. E dá um pouco tudo para falar para o pouquinho. A gente não tem disponível aqui. Papel. E aí, até a gente fala forte. Porque papel não tem solto assim, ótimo. Eu
Normalmente, colocar uma trincheira, é bom. Ou uma estrutura, né? Facilidade, né? Ou não pode fazer com a gente, né? Igual uma vez aqui para trás, né? Lá, com um papelão, em plástico, e aí você dá para juntar 2 ou 3, que você coloca no colo do paciente, às vezes ele conseguia cantar, ou até tem algumas situações que a gente consegue fazer uma pulseira com laser, você coloca uma tiara ou cola no óculos, e ele consegue agir a cabeça para todas essas opções, que é um laser de R$30 e a única tentar achar qual série Netflix ele ia assistir. Queria falar a letra da série, ele está dando academia, que é muito importante. O paciente não adianta nem ser positivo, porque essa do olhar é o melhor, porque muitas vezes nessa fase a única coisa que eles conseguem é olhar, essas aulas que nem tem a parte muscular, muitas vezes eles conseguem. A sua experiência com o nosso escolar é boa? Olha, eu já fiz, mas a gente tem uma experiência pessoal, não foi a experiência profissional. Depende muito da decisão da câmera. Depende. Mas tem 2 aplicativos do câmera mouse, né, que dá para você escolher pontos, né? Então, pode ser a abertura de língua é o físico, o nariz, você vai escolher o nariz, tá? Você tem alguma experiência? A gente viu uma câmera na barreira da sua posição, a posição está na câmera da profunda e não conseguiu. Mas, em uma das empresas que faz crédito, são super abertos. Então, podemos tentar. Qual é a parte que você não faz nada, uma nada, O próprio atleta da resposta, né? Nós começamos a fazer isso, o pessoal da Mônica, tá? Para a gente foi de história nada. Não posso fazer isso, para ele não posso fazer a mesma de cabeça, de cabeça, pescoço, é uma vibração, você pode colocar outro na garganta. Eu nunca tive experiência na que não foi visualizado, mas aquela gente de cabeça, pescoço, que não tem algumas estruturas, dentro, né? São os usam também. Uma masturbação, tem que ter um grau leve, mas é inclusive uma tática terapêutica, porque para melhorar a articulação alta, né, a gente não tem o espelho, mas a gente usa o espelho também. Se ele tiver um feedback auditivo, não tem um maior para ele. pela gente que vocês fazem, tem vozes da parte profissionais. Pela educação, muito básica, questão de talvez tudo que eu fizer lá, eu não sou um sócio parecido, aí, que é combinado. Eles conseguem gerar voz, né? E aí, sempre gerar voz com a hora de elefante, você não tem dificuldade. Como é que vocês têm, né? Tem uma voz exótica que a gente tem uma forma de fazer isso. Eu já tinha perguntado para ela que a gente pode ser fantástica, mas para especializar em ventilação mecânica. Acho que ela também não tem experiência disso, mas acho que
daria, em teoria. Só que ele precisa de uma força, né? Que é imediata. Então, precisaria de uma boa força de resistência. Antes de ser vários, eu também. Eu já não começo a trabalhar na equipe, eu trabalhei na instituição, mas já estou super aberta. Se quiser essa inscrição, para adaptar mais. E acho que a opinião de vocês, a pesquisa é super essencial, né? E até de um pouco de cobrança, né? Não cobrança, mas de parceria, incentivar essa. Eu tenho muita pessoa que está todo tempo motivado, motivado, né? Depois eu li um pouco mais rápido, assim, né? Estudos de linha eletrônica pedem esse organismo com resultado com 30 a 40 minutos de tempo. Então, e é mais natural, o paciente com estudo, ele vai entender muito mais. Mexe mais a boca do que, olha, esse símbolo é para alguma coisa, é bem necessário. Aí, às vezes, a gente acha que muito área, não esquecendo dos outros meios, né? E a gente acha que está cuidando de paciente, fazendo o máximo, mas talvez a gente está curando a doença. Por exemplo, uma situação semana retrasada, uma doença ficou bem, ficou participado. Eu fiz tudo isso, está sendo meio raro isso, né? Vamos, devagarzinho. E é muito confuso, o tempo inteiro, tanto a tendência de você falar da doença inteira, estudar por isso, enfim. Aí quando ela foi retomando a consciência, ela tipo, odiava isso. Ela, na hora que eu punha ela para falar com a família, ela falava tipo, mal de mim. Ela falava, os médicos aqui me maltrataram, todo mundo maltratou. Então, assim, tipo, a minha sorte é que assim, ela era isolada por acontecer, como ela foi, né? Ela ficou alguns dias já reabilitando na UTI. Ela não chamava de mais, então ficou tipo de reconquistar ela completamente. Não, juro, ela não queria ninguém da equipe do quarto. Ela pedia socorro, ela tinha medo da gente. Então, depois tentando repensar, né, tipo, em vários momentos, o que a gente fez? Conter ela, sei lá, na hora de estudar, aquele bolo, todo mundo em cima da paciente. Foi literalmente, acho que um estresse pós-traumático que já deu pra ver ali, que claramente ela vai ser traumatizada. Ela, tudo bem que depois ela até conseguiu um pouco retomar a minha relação com ela. Assim. E até a filha ficava chateada, porque a filha, a gente criou um vínculo, que eu sempre falo, porque a filha gostava de mim, mas a própria paciente, tipo, não. Então, tipo, faltou muito algum tipo de comunicação que eu claramente não consegui, né? E eu só consegui depois que ela voltou a falar, e aí estava tudo bem. Né? Então, falta muito, eu acho que ela lembrar disso, assim. Colocar no meu quadro eletrônico, mas ela faz uma ficha e cola na parede. Aqui mesmo na parede, a gente já foi consegue fazer. Por uma semana, agora tem mais coisa. Uma vez na semana, a gente já conhece o paciente, já conhece a cada semana, a gente não está passando. É uma coisa que a gente não tá, mas deixa uma lista boa. Isso a gente tem um fluxo na cabeça muito diferente. Porque, por exemplo, tem uma besteira já dá certo. Então, não vai dar certo. Mas eu não vai. É só isso. Outras coisas alternativas. Legal. A gente está na concepção do paciente, a gente não preocupado nessa questão dele. Ele está político, né? Só que ele não tem, eu posso falar rápido, porque eu tenho que esperar, tipo, 2 minutos para você responder. Não é falar com coisa, eu posso pedir muito tempo, né? E é um treinamento, também a gente fala, olha, tem que esperar para você responder, você já faz outra coisa ainda. É difícil, é muito difícil. Entrar nesse status, né? Então, você está super pouco valorizado.
Exatamente. Do outro lado? Não, tem mais ninguém. Gente.